Nutri, você já se perguntou por que a proteína causa mais saciedade e pode ser um ponto bem interessante para os seus pacientes que desejam emagrecimento, para aquele seu paciente que tem sobrepeso, obesidade. Então, aumentar o consumo de proteínas é bem interessante. Obviamente que a proteína também tem várias outras funções, como você bem sabe. Então, estamos associando aqui a proteína com uma função de saciedade, mas também temos outros benefícios. Para a questão de síntese proteica, então associado com o treinamento, também é muito interessante ajustar a proteína da alimentação. Mas hoje eu quero te mostrar outra questão bem fundamental, que é a saciedade. Por conta disso, eu quero te mostrar então esses slides, onde você vai entender então que existem vários hormônios fundamentais para o processo de saciedade. Então, repara aqui, nós temos alguns que são envolvidos com potencialização de saciedade e outros deles, então, que estão associados com mais aspecto de fome. Então, por exemplo, aqui, ó, repara, essa setinha verde da grelina, ela estimula a fome. Então, quanto mais grelina, mais fome o paciente sente. Além disso, repara que nós temos outras setinhas aqui que estão conectadas em vermelho a uma bolinha vermelha lá no hipotálamo. Ou seja, nós temos colecistoquinina, nós temos GLP-1, nós temos PYY e insulina, então setinhas vermelhas que estão conectadas então com o aspecto de inibição dessa fome. Então esses hormônios são sacietógenos. Por um outro lado, nós temos então uma outra via da leptina que está em verde, que estimula então a saciedade. Então, por conta disso, nós vamos estudar agora vários hormônios que estão envolvidos com o aspecto de fome ou saciedade. Então, por isso que é importante que a gente veja passo a passo cada um deles. Para tal, eu quero te mostrar então um artigo científico que é esse daqui, que traz pra gente uma comparação de 3 estratégias. Uma delas é normoproteica, ou seja, tem 14% de proteínas na alimentação. Pensando nas calorias diárias, 14% são as proteínas, que é o NP. Então, NP é o grupo normoproteico. Já o grupo MHP é o médio proteico. Tem por volta de 25% da caloria, da energia presente na alimentação de proteínas. E o grupo HP é o grupo hiperproteico. Então, tem bastante proteína aqui. 50% das calorias consumidas é proteína. Então, reparem que nós temos alguns pontos envolvidos com saciedade aqui. E de acordo com essa imagem, de acordo com esse estudo, de acordo com esse gráfico, nós temos então, existiu uma classificação de saciedade que aumentou-se de acordo com a dose de proteína. Ou seja, quanto mais proteína, mais saciedade. Repara que o grupo médio proteico confere por volta de 7% mais saciedade em comparação com o grupo normoproteico. Já o grupo hiperproteico confere 16% mais saciedade. Então, por conta disso, já temos um resultado interessante. Esses pacientes que consomem dietas mais proteicas é um ponto fundamental para a saciedade. Não estou dizendo aqui que é obrigatório você colocar 50% da caloria de proteína. Esse é um estudo. Você pode colocar mais ou menos. Sabe por quê, gente? Seu paciente, se hoje chegou no seu consultório comendo, vamos supor, 1 grama de proteína por quilo de peso corporal, eu vou ir aumentando aos pouquinhos, para que ele não tenha também uma aversão, até porque muita proteína em demasia fica demais. Então, nós temos que pensar em todo o contexto. Não é porque esse trabalho mostrou essa quantidade que você vai replicar 100% igual no seu paciente. Então, bom senso. E outra coisa, tem paciente seu que come muito mais proteína, chega lá no seu consultório comendo 1,8, 2 gramas. Então, a gente vai ajustar para cada indivíduo. Reparem que eu quero te mostrar que esse estudo traz pra gente uma avaliação estratificada para cada tipo de marcador, cada tipo de hormônio diferente. Então, vamos começar aqui com essa avaliação do GLP-1. Então, repara, mais uma vez, GLP-1 está associado, então, com uma inibição da fome. Então, ele tem um aspecto de saciedade. Inclusive, a gente encontra por aí algumas medicações que são análogos de GLP-1, tanto que ela faz um efeito de saciedade, que isso já virou uma medicação. Então, enfim, vejam que aqui nós temos essas comparações. Comparando com o NP, então vamos comparar o grupo médio proteico e hiperproteico com o normoproteico. Esse grupo médio proteico, ele induz uma resposta de estimulação, de liberação de GLP-1 10% maior. Já o hiperproteico, 20% maior. Ou seja,
existe então mais GLP-1 presente, ele está cada vez mais circulante, ele chega lá no cérebro e tem um aspecto de, olha, para de comer, vamos ficar bem saciado por aí, basicamente isso. Quando eu comparo então o grupo hiperproteico, HP, com o médio proteico, eu tenho uma resposta maior também. O hiperproteico é 8% superior comparando com o médio proteico. Então, no caso, a gente tem uma resposta bem interessante de saciedade e de liberação de produção de GLP-1. Então, isso é bem interessante, pensando o quanto que a proteína é fundamental. Vamos focar agora em outro, que é o PYY, um outro hormônio envolvido, então, com aspecto de redução dessa forma. Reparem também, que nessa imagem nós temos, então, a quantidade plasmática presente de PYY. E por conta disso, quando eu comparo o grupo normoproteico com o grupo médio proteico, o médio proteico tem 7% a mais de resposta. E o hiperproteico, 14% a mais. Então, repara que nós temos aqui vários tipos de hormônios que são alterados pela alimentação mais proteica. Então, isso confere mais benefício para o seu paciente que está em déficit calórico. Aquele seu paciente que está numa dieta mais restritiva, é muito importante pensar em adaptar proteína. E vou te contar, muito paciente nosso não tem essa visão. Muito paciente nosso não sabe. Olha só um exemplo interessante. Aquele paciente assim, que à tarde, ele vai lá e se colocou para ele, por exemplo, um pão com um ovo e uma cenoura e um alface e talvez ali um cream cheese. Aí o paciente olha e fala assim, quer saber? Eu gosto mais do pão. Tudo bem, mas eu queria comer só o pão. Não quero comer o ovo, salada. Olha só como é importante que você explique, paciente, olha, a combinação da refeição tem que ser essa. Você não pode ficar tirando. Então, vamos pensar, se você não gosta da combinação do ovinho, do atum, seja o que for, vamos pensar em outras opções, porque tem que entrar proteína aqui. Não é só para entrar o carboidrato, a gente vai colocar proteína para conferir saciedade ao longo do seu dia. Isso é muito importante que o paciente entenda. Eu sei que você entende, mas o paciente às vezes não entende. Então, ele precisa entender que a proteína precisa ser ajustada. Outro hormônio, colecistoquinina. Mais uma vez nós temos aqui, então, a avaliação que a colecistoquinina aumentou 31% em 240 minutos após o consumo alimentar, quando você compara o HP e o MHP. Então, ambos têm muito mais resposta em comparação com o normoproteico. Então, repara que aqui nós temos vários tipos de alterações que são incríveis, que conferem envolvimento da proteína. Uma outra questão, grelina, está associada com fome. Então, é o contrário. Quanto mais grelina, mais fome. E aqui nós temos diferenças também. Olha só, o grupo HP e o NP variou entre por volta de 7 a 12% da quantidade de grelina. E o grupo MHP e MHP tiveram uma avaliação um pouco menor, ou seja, menos grelina, de 5 a 8%. O normoproteico tem mais quantidade, tem mais grelina. Já o médio e o hiperproteico têm menor quantidade de grelina, ou seja, menos fome. Assim, nós temos então modulações bem interessantes que são descritas na literatura e na prática também. E vale observar que dependendo do tipo de proteína, dependendo do tipo da alimentação, também tem diferença. Algumas proteínas podem ser mais rápidas do que outras, numa questão de digestão, não é verdade? Você vai encontrar proteínas que têm um aspecto, por exemplo, assim, whey protein isolado. Quando eu comparo com o ovo, por exemplo, ele é muito mais rapidamente digerido, hidrolisado, isolado, ele é muito mais rapidamente digerido, metabolizado, absorvido, do que um ovo, por exemplo. Então, também existem diferenças dentro das proteínas. E assim nós vamos, então, adaptar, ajustar para cada paciente. Mas, de fato, se o seu paciente deseja emagrecimento, ele precisa de saciedade para ficar mais fácil a adesão. Imagina só uma dieta que não tem muita proteína, não é sustentável, o paciente fica com fome, então consequentemente não vai seguir mais a sua dieta. Por conta disso, temos que ajustar então essa quantidade para que o paciente consiga seguir de modo adequado. Agora me conta, você consome proteína de modo adequado? Você prescreve de modo adequado? Como que você faz com o seu paciente?